Buggy será o deus do novo mundo e ao lado da Vivi, ele vai guiar todos para um caminho melhor. Sim, Nefertari The Bug é real e hoje vamos provar para vocês com muitas evidências. Você não tem ideia. Essa mega teoria tá insana e você vai ter que confiar em mim. Até por isso eu vou falar para você checar o link na descrição, porque o roteiro é baseado num vídeo muito legal do Dawn and Dusk, um criador de conteúdo, tradutor japonês que sempre traz muita nuance, muita informação interessante que um estrangeiro ou alguém que não domine completamente tanto a língua quanto a cultura japonesa simplesmente não pode trazer. Então, se ele tá sendo referenciado no roteiro, confia, porque é uma visão rara até para os criadores de conteúdo. Então, sem mais delongas, deixa o like, se inscreve, Alanzito, por favor, a lenda. Chama a vinheta. Tudo começa com uma brincadeira boba entre Buggy e Luffy, que, como muitas piadas envolvendo o palhaço, provavelmente na verdade são um foreshadow do seu destino. Lá no East Blue, quando o Luffy fala pela primeira vez pro Buggy que vai ser rei dos piratas, o nosso palhaço responde, em uma tradução levemente livre: você tá me dizendo que vai ser rei dos piratas? Eu vou ser o quê então? Um deus? Ele usa literalmente Kami. Parece só brincadeira, mas lá em Impel Down, quando o Buggy era realmente só um antagonista recorrente, alívio cômico, ele começou a fantasiar com a ideia de se tornar um Yonkou. E aconteceu. Então, quem sabe, quando o Luffy se tornar finalmente o rei dos piratas, existe uma chance real do Buggy se tornar o deus do novo mundo. Analisando a língua japonesa, na resposta que o Buggy dá pro Luffy, ele fala: quem vai clamar o tesouro do mundo sou eu. Tesouro do mundo significa literalmente One Piece, mas talvez exista um significado maior, mais importante, que não foi revelado até agora durante o flashback de God Valley, porque o Rocks se refere a Imu como o mundo. E claro, no mundo de One Piece, um tesouro não significa só ouro e joias. O chapéu do Luffy, que ele chama de tesouro, é o maior exemplo. Então, quando Buggy se refere ao tesouro do mundo, que pensamos que é o One Piece, por linhas tortas, ele pode estar se referindo ao tesouro de Imu. E esse tesouro não é ninguém mais, ninguém menos do que a Vivi, a pessoa que no momento ele está obcecada. Entendeu? O tesouro do mundo vai ser o tesouro do Imu, que vai ser a Vivi. A gente sabe que o nome, entre aspas, oficial do mundo de One Piece é Planeta Azul. Isso é curioso, porque a palavra Kami, em japonês, pode significar tanto Deus quanto cabelo. Então, será que não seria interessante que no Planeta Azul, as pessoas de cabelo azul fossem os deuses? Kami, Kami, Kami. Inclusive, na capa do último volume, é confirmado que a Gunko tem cabelo azul. A gente sabe que a Vivi e a Lily também tinham. Então isso reforça a obsessão do Imu por princesas de cabelo azul. Nefertari The Bug confirmado. Vamos tentar entender isso. De acordo com o Rei Cobra, 800 anos atrás, Nefertari The Lily foi uma das 20 monarcas que fundaram o governo mundial. No entanto, ela não aceitou se tornar um dragão celestial e também nunca retornou a Alabasta. Quem virou governante foi o irmão mais novo da Lily, e esse é o irmão que é o ancestral direto da Vivi, do Cobra e da família real de Alabasta. Mas isso abre uma outra possibilidade, a linhagem de Nefertari de Lily, considerada perdida pelo tempo, mas que na verdade pode estar continuando até hoje. A linhagem do Bug. Um detalhe mega interessante vem da flor que representa o nosso palhaço. No Vivricart está lá escrito Columbine, conhecido aqui no Brasil como Aquilegia. O interessante é que essa flor recebe esse nome porque em francês ela significa literalmente as luvas da minha dama, justamente porque as pétalas lembram a delicadeza das luvas francesas. E claro, o nosso Bug está sempre de luva. Então talvez essa flor, conectada a essa figura da nobreza feminina, signifique algo ainda mais profundo para o nosso palhaço. Lembra da Bíblia do Kuma? Na versão colorida do mangá, a gente pode ver com clareza que existe uma mulher santa, divina, com o sol triunfantemente atrás dela. Curiosamente, um sol que também lembra o mostrado na bandeira de Alabasta, que dá para ver até no 1138. Outra conexão é que Columbine vem do latim columba, que significa pombo. E adivinha o animal símbolo da Vivi, a princesa de Alabasta? É o pombo. A gente vai voltar aqui mais tarde, mas segura. Agora a gente precisa relembrar. Alabasta é o país das areias e é nitidamente inspirado no Egito Antigo, dos mausoléus às pirâmides. O próprio Poneglyph, olha essa palavra. Inicialmente revelado em Alabasta, parece que ele é uma referência direta ao hieroglifo, uma das linguagens antigas mais famosas do mundo, que foi considerada perdida durante vários anos. E tem mais uma coisa muito importante que parece que One Piece pegou diretamente do Egito Antigo. Segura. Você sabia que o palhaço originalmente é do Egito Antigo?
Sim, essa é de explodir a mente, mas a figura do palhaço pode ser traçada originalmente para o Egito Antigo. Se você for abrir o artigo da Wikipédia do palhaço, logo ali no início da história, revela que palhaços mais antigos vieram da quinta dinastia do Egito por volta de 2.500 anos antes da Era Comum, ou simplesmente 4.500 anos atrás. Já tinha palhaçada! Eles performavam, faziam graça e, dependendo, faziam rituais ou até representavam a deusa Bast. E aí, se você pensar em areia, em Egito, você também vai lembrar de outra coisa. Atualmente, a maneira mais fácil de você atravessar o deserto é num carro específico. Qual é o nome desse carro específico? Buggy. O próprio Buggy já referencia isso com o incrível Bara Bara Car, outro trocadilho maroto do Oda. Então, com tantas referências, tantas conexões, realmente dá pra acreditar que o Buggy carrega o sangue dos Nefertari, o que nos leva à próxima pergunta. Quando e como o Buggy entrou no bando do Roger? Durante o flashback do Oden, o Marco comenta como Shanks e Buggy já estavam na tripulação há um bom tempo. Isso dá um indício que não só o Shanks bebê, mas o próprio Buggy deve ter sido adotado bem cedo. A gente viu em God Valley o pai do Marco, o Polo, então ele devia estar por dentro da tripulação do Barba Branca desde que nasceu. E aí vamos relembrar um pouquinho. A gente sabe sobre o Shanks, filho do Garlin com uma mulher misteriosa de cabelo vermelho de God Valley, o que bate com seu Vivricard, que diz que ele nasceu no West Blue, mesmo lugar do massacre. O que nos leva de novo ao Vivricard do Buggy. E lembrando, tá? Vivricard é canon. Lá diz que ele nasceu na Grande Rota, o que confirma também que ele não é de God Valley, assim como a gente já tinha visto nos rascunhos do volume 4 bilhões e também nos próprios capítulos. Mas é curioso, porque um grupo de personagens que aparece nesse flashback, até de maneira meio surpreendente, mas que ganham uma importância enorme pro final, são as Piratas Kuja. Seja pela Gloriosa, Shaq ou até a Mitoma, que estão falando que é a mãe do Luffy, todas aparecem no flashback, o que nos leva a falar de Amazon Lily. A gente sabe que na Ilha das Mulheres só nascem mulheres. É dito também que muitas guerreiras saem em aventuras e voltam para criar suas proles nas Ilhas das Mulheres. Mas e se nascer homem? Aí elas não poderiam voltar para a Ilha das Mulheres. E aí elas acabam não tendo escolha. Se quiserem voltar, elas têm que abandonar os seus filhos. Então é perfeitamente possível que no passado, uma das guerreiras cujas teve um filho com alguma pessoa e acabou entregando para a tripulação que eles tinham uma conexão direta, os Piratas do Roger. Os elementos do flashback de God Valley não são à toa, é só perceber. O Rayleigh acaba salvando a Shaq, que já estava desaparecida há um ano. A Mitoma, que se tornou imperatriz, estava super preocupada. Então, nesse reencontro, é muito possível que as Kujas dêem uma mãozinha na criação do bebê Shanks e possivelmente apareça junto dele um verdadeiro irmão de berço, bebê Buggy. Mas quem seria essa guerreira cuja mãe do Buggy? Bom, talvez ela fosse uma lendária guerreira cuja de cabelos azuis, descendente direta de Nefertari de Lili. E é aqui que tudo começa a fazer sentido. O nome Kuja em japonês significa literalmente 9 cobras. E a gente sabe como esses répteis são simbólicos na Ilha das Mulheres. Desde as referências mitológicas até as próprias serpentes parceiras das imperatrizes, como a Hancock e a Gloriosa no passado. Em paralelo, o rei de Alabasta se chama literalmente Cobra. E a gente tem até o Buggy e a Hancock, os dois sendo apresentados em história de capa, brincando com o macaquinho. Será que é simbólico? Porque talvez você nunca tenha pensado nisso, mas a Amazon Lily tem boas chances de ter sido fundada por Nefertari de Lili. Em japonês, Lili, a flor, significa Yuri. E como muitos de vocês sabem, Yuri, no contexto moderno, é o gênero de obras japonesas de ficção que envolvem romance entre mulheres. Romance lésbico, isso faz muito sentido quando pensamos numa referência a uma literal Ilha das Mulheres, porque a palavra lésbica originalmente vem do grego lesbos, o nome de uma ilha na costa da Grécia que já tinha notoriedade na Era Antiga. Por volta de 2.600 anos no passado, nessa ilha uma poetisa lírica ficou muito famosa. O seu nome era Safo, e um dos motivos do qual ela ficou famosa é que em muitos de seus textos ela descrevia o amor entre mulheres. Por isso, até hoje, sáfico da poetisa Safo e lésbico da ilha de Lesbos é usado para representar amor entre mulheres, assim como Yuri. O que nos leva de volta à Amazon Lily. Porque a pergunta paira: por que a Nefertari de Lili fundaria uma ilha onde nenhum homem poderia habitar? A resposta é provavelmente uma tentativa de fuga do governo mundial. Durante a conversa entre Mu e o Rei Cobra no Reverie, pela primeira vez, é revelado que o seu nome completo era Nefertari de Lili.
É nesse momento que o Imu percebe que ela não cometeu um erro com os poneglyphs. Ela os espalhou pelo mundo de propósito. Os D são os inimigos naturais de Deus. O próprio Rocinante já falou isso pro Law nos flashbacks. Então a gente sabe que isso deve ter virado um interruptor na cabeça dele. E dá pra imaginar que provavelmente a Lily se juntou a Joy Boy, o primeiro pirata, e um bando com Emeth, Zuniche e companhia, viajou pelo mundo e espalhou esses artefatos lendários pelo caminho. Uma grande jornada para salvar o mundo, mas também a grande jornada dos primeiros piratas. O Lip tem um vídeo dos Piratas Dawn antigo que vale checar porque tem um pouco essa pegada também e essa pode ser uma parte bem legal da jornada. Depois de toda essa loucura, de toda essa fuga, de toda essa jornada, ela decidiu fundar a Amazon Lily para escapar do governo mundial. Se você pensar, curiosamente, várias Amazonas têm nome de flor, uma tradição cultural que pode ter surgido com a própria fundadora. Mas existe uma outra lenda antiga local que pode ter se originado na época do século perdido. A Górgona é um mito dessa região que aparentemente é um monstro que habita o Mar Central, ou a Área Central. Essa região geográfica descreve Marijoá e as outras duas instituições da justiça, Impel Down e Enies Lobby, que estão todas conectadas pelos grandes portões da justiça. Curiosamente, no topo de toda essa central de comando está a figura de Imu. Agora, o interessante é que os olhos da Górgona na lenda que vemos no capítulo lembram muito os de Imu. E no japonês, ao se referirem a essa figura, eles usam a palavra Kaibutsu, que significa monstro, a mesmíssima palavra que o Shebek usa para descrever o Imu durante God Valley. No contexto contemporâneo de One Piece, a gente sabe que essa lenda é usada para Boa Hancock e as irmãs não terem que mostrar as costas e a marca dos dragões celestiais. No entanto, numa espécie de uma doce ironia típica de One Piece, seria muito interessante também se esse mito, na verdade, estivesse servindo para afastar as guerreiras Kuja dessa região do Mar Central, do centro do poder de Imu. Porque, na realidade, o monstro de verdade vive lá, o que só reforça o trauma da Hancock e o medo que ela tem de passar por essas regiões. E agora tem outro fato geográfico muito específico de Amazon Lily que eu nunca parei para pensar, mas agora realmente faz muito sentido. Essa ilha é citada no Calm Belt, que é o território dos Reis dos Mares, esses monstros colossais. E a gente sabe quem controla essas criaturas. Poseidon, a arma ancestral, cujo poder atualmente está com a Shira Roche. Só que antes dela, originalmente, quem controlava os Reis dos Mares e tinha esse poder todo era a Princesa Sereia, a mesma citada na carta com o pedido de desculpa do Joy Boy a quem ela foi endereçada. Isso abre a possibilidade. E se os Reis dos Mares não habitam o Calm Belt à toa? E se isso, na verdade, é uma medida de proteção, uma promessa entre a Princesa Sereia do século perdido e Nefertari de Lily, um pacto de proteção eterno. Pode ser até um foreshadow que a Vivi e a Shira Roche ficaram amigas durante o Reverie, o que nos leva à pergunta: por que apenas mulheres na ilha? A gente sabe que as Kuja, historicamente, são alvos de vários piratas que ficam apaixonados e completamente encantados por ela. O próprio Joy Boy podia viver encantado pela Lily e ser tipo Roger, assim, ficar de quatro ali realmente apaixonado, ou tipo Sanji. E por mais que isso seja brincadeira, o fato é que os piratas mais fortes do mundo foram em peso para God Valley pelas chances de conquistar a Shaq. Então não se surpreendam se algo parecido com isso for a chave para o século perdido, igualzinho Helena de Troia. A gente sabe que o Imu é obcecado pela figura da Lily, pelo quadro enorme que ele tem. Então, ela ter fundado uma ilha só para mulheres também pode me passar a impressão que não é questão do Joy Boy, e sim o Imu, que era um grande de um esquisitão. E é interessante notar também que o Kuma enviou o Luffy para Amazon Lily depois de Sabaody. A essa altura, a gente sabe que pela cronologia, ele já tinha falado pro Vegapunk que achava que o Luffy era o descendente de Nika. Considerando que ele tem a Bíblia na mão, com a figura ali da mulher na capa, quem sabe não tem mais segredos que ele conseguiu interpretar, e por isso mandou o nosso protagonista, o nosso grande prometido, diretamente para a ilha da Lily. Agora vamos falar da Barabara no Mi, a fruta do bug. Nefertari de Lily foi a usuária original desse poder, e nessa altura já temos todas as peças para montar esse quebra-cabeça. Diferente do bug, a Lily despertou o poder da Barabara, então além de só se dividir, ela podia também dividir outros objetos. Objetos que originalmente se acreditavam ser indivisíveis. A gente sabe pelo Barão Tamago em Whole Cake Island que existem mais ou menos 30 poneglyphs, dos quais 9 são partes do Rio Poneglyph, que conta a verdadeira história do mundo. Isso dá a ideia de que pelo menos esse poneglyph era a união de 9 partes que faziam uma grande pedra, um grande poneglyph. E com os poderes da Barabara no Mi, a Lily
dividiu em 9. Justamente pela natureza difícil de você esconder uma pedra desse tamanho com esse peso, que dirá movimentar. Então, tentando esconder do governo mundial, a participação da Lili e da Barabara faz todo sentido. A divisão dos poneglyphs foi uma escolha consciente. E claro, porque o Oda ama trollar a gente tem até uma história de capa que o Bug tá ali, né, já após time skip com uma porrada de cubo ali na mão, no pé, talvez uma referência ao Poneglyph, tem até um macaquinho segurando um cubo de cor diferente. E você lembra que o rio Poneglyph foi dividido em 9, né? Talvez esse seja o motivo de Kuja significar 9 cobras, além da habilidade da Hancock de transformar seus oponentes em pedra, igual ao Poneglyph. A gente acompanhou durante o ano com os Gorosei, em especial na luta Luffy contra Kaido, como as frutas Zoan parecem ter uma energia, uma vontade própria delas. Até por isso a fruta do Luffy parecia estar escapando do governo mundial há tantos anos. Em contrapartida, o próprio Barba Negra fala que é como se a Yami Yami no Mi tivesse escolhido ele. Isso na época pode parecer uma ironia, porque ele simplesmente matou o Tati pelas costas. Mas, desde que o Shebek falou que precisava de 2 frutas especiais para conseguir derrotar o Imu e se tornar o rei do mundo, realmente talvez exista uma coisa aí da vontade da Yami Yami no Mi. E se já tem de Logia e já tem de Zoan, quem sabe não existe uma verdadeira vontade da fruta Paramécia que levou da ancestral Lili para o descendente Bug. Isso nos leva à parte final e mais interessante da teoria, o que vai realmente botar um laço em tudo. Durante a fala do Vegapunk, ele revela que existe o registro de uma grande guerra no passado. E o próprio Imu diz que a grande guerra ainda não acabou. Mas o governo mundial já não tinha ganho? Não. E o motivo da guerra ainda está continuando é porque os poneglyphs existem. Enquanto esses fragmentos físicos da história existirem, a vontade do Reino Antigo ainda vai existir. E essa vontade foi sentida novamente quando Roger achou One Piece e depois, na sua execução, declarou o início da Grande Era dos Piratas. Ele só fez tudo isso, só foi tão importante para a história porque ele seguiu o caminho dos poneglyphs. É por isso que o mundo de Mu ainda não está completo. E o discurso do Vegapunk traz outra dica bem interessante que se relaciona muito com o arco de Egghead. Ele diz que não era simplesmente uma guerra entre bem e mal, e sim um conflito de 2 diferentes ideologias. Como o Jay Garcia nesse mesmo arco virou pro Vegapunk e falou: o progresso não é necessário. E a gente tem essa figura do Vegapunk que nitidamente tem uma admiração absurda pelo Reino Antigo, pelo avanço científico. Dá para entender como essa polarização pode ter resultado em um grande conflito, tudo ao redor do uso da tecnologia. Possivelmente, com o lado dos 20 reinos lutando para que o avanço científico pare, em busca de preservar e conservar o mundo como era. O super tecnológico Reino Antigo lutando para continuar nessa mesma empreitada. E isso bate certinho com o Shebek chamando o Imu de Rei dos Ratos, lá em God Valley. Então, voltando ao século perdido, a gente consegue imaginar um mundo com o Reino Antigo no centro, a cada ano ganhando mais espaço, poder e território, usando avanço tecnológico, científico e diplomático para deixar os outros reinos para trás. E diferente do Reino Antigo, provavelmente os 20 reinos não tinham capacidade de se manter relevantes. O tempo passou, o Reino Antigo avançou e eles ficaram para trás. E se eles não tinham essa tecnologia, provavelmente eles usavam escravos para tentar acompanhar e não queriam abrir mão dessa força de trabalho brutal. E isso é canon, tá? Porque a gente sabe que a família Don Quixote escravizava os Tontatas há milênios. Eles mesmos descrevem a família Don Quixote como se fosse uma verdadeira imagem do diabo. Nada disso é à toa, é o One Piece. Eu já trouxe aqui no canal várias vezes como o Dressrosa parece ser uma maquete do que é a tortura, a dor que Mu causa em todo o mundo. É como se o Doflamingo se inspirasse nele e fizesse no seu pequeno mundinho, na sua pequena gaiola. E voltando aos Nefertari, em Alabasta, Robin revela que durante os milênios, diversas dinastias diferentes tiveram controle da capital das areias. Possivelmente, os mesmos ratos de esgoto que Mu governava sobre. Mas, em certo momento, os Nefertari tomaram controle, e Lili se juntou também à Aliança dos 20 Reinos. Mas se ela já tinha secretamente o D no nome, ela provavelmente estava participando dessa aliança como uma reformista, buscando acima de tudo restaurar a paz e conciliar os lados. E isso é um paralelo ao mesmo dilema que a Vivi passou tanto tempo depois. Ela ficou dividida entre o exército real e o exército rebelde, que ambos estavam sendo manipulados por uma figura maior e mais maquiavélica, no caso o Crocodile. Então, depois do fim do conflito e o apagamento completo do Reino Antigo, a Lili finalmente agiu para proteger os poneglyphs. E isso só foi possível porque ela tinha a confiança da Aliança dos 20 Reinos. Até por isso, o Imu só descobre que ela é um D na conversa com Cobra tantos séculos depois. Vocês lembram da conversa que o Rei Cobra tem com o Imu lá no capítulo 1085? Ela é muito importante. Lá é revelado que a Lili deixou uma carta para o Cobra, mas a mensagem fica tapada.
No entanto, na perspectiva de um tradutor nativo, ele diz que dá a entender que a frase significa: proteja os poneglyphs, levante a bandeira do amanhecer sobre esse mundo que está afundando. Em Zou, a gente descobre que os poneglyphs foram criados em 1 ano. E o Roger também comenta como essas pedras têm a voz, dá pra ouvir a voz delas. Isso não é à toa, porque em japonês a palavra pedra é traduzida para ishi. E, estranhamente, a palavra vontade, que é escrito diferente, tem a mesma sonoridade, também significa ishi. Isso não é à toa. Isso é mais um recado do Oda, mais um trocadilho que é feito especial para dar mais volume, mais densidade, mais interesse pro texto. Oda gênio. O que nos leva ao final da história. Como o mundo vai ficar depois do fim da obra. Com certeza os dragões celestiais não serão mais a elite do poder. Na verdade, não vão mais existir deuses no topo controlando tudo. Não da maneira que a gente pensa. Só que o mundo ainda vai precisar de alguém para assumir esse lugar. Um guia político para todas as pessoas nesse sistema global. A gente sabe, esse não é o perfil do Roger, muito menos o do Luffy. Eles não são exatamente líderes diplomáticos que têm pragmatismo na mente em como governar pessoas. Eles são líderes livres, carismáticos, que querem fazer o que quiser e simplesmente ajudam as pessoas pela natureza que eles carregam. Então, quem teria legitimidade para liderar o mundo, para guiar politicamente essa mudança de maneira positiva, como Oda sempre mostra que é o caminho que os bons governantes da obra tomam, como o próprio Rei Cobra e o Rei Riku fizeram contra o sistema de Chichibukais lá no Reverie. A resposta final é Nefertari de Vivi. Ela é a herdeira legítima de todo esse poder, atravessando os milênios, mas ela não vai ser a única. Existe um único homem com carisma e liderança lendária, milhares de subordinados, considerado um irmão pelo Imperador Shanks, criado no mesmo navio do Rei dos Piratas, capitão e líder do maior espadachim de todos, seu subordinado, e também um outro temível Chichibukai, um ex-líder de Alabasta, um tal de Crocodile. Se a teoria original do vídeo, Nefertari de Bug, for confirmada, pode ter certeza que com sangue de Alabasta e com cabelo azul, e que no fim, assim como tantas vezes, a piada do palhaço nas primeiras páginas da obra vão se tornar verdade. Se Luffy vai virar rei dos piratas, então Bug vai se tornar um deus. Galera, essa foi a teoria, eu achei o máximo, achei muito divertido, né? É Bug na cabeça, né? Pra mim já é canon, mano. Eu já tô vivendo nesse mundo que o Bug vai controlar tudo e vai ser o Gold. Então, galera, é isso, essa foi a teoria, foi muita informação, sei. Deixa o like, comenta aí o que você achou. Tamo junto, Alanzito, muito obrigado pela edição como sempre. E é isso, galera. Sem mais delongas, um beijo de queijo. Valeu!